Oi, gente, tudo bem? Bom estar com vocês. Hoje nós falaremos sobre um assunto já citado em sala de aula, que seria a taxonomia. A taxonomia é a parte da biologia que tem por objetivo classificar e organizar os seres vivos em categorias. E para fazer isso, nós temos um sistema de classificação que originalmente foi fundado por um homem chamado Carl Linné, mais conhecido como Linneu. Nasceu em 1707, morreu em 1778 e ele era um médico e botânico sueco muito importante em sua época e criou consigo um sistema de classificação que vigora até hoje com algumas pequenas modificações. Então, nós vamos começar a estudar esse sistema de classificação. Antes de nós falarmos sobre ele, nós precisamos entender a sua importância. Nós temos ciência que existe o nome vulgar e o nome científico, que qualificam as espécies, né? E qual a diferença entre o nome vulgar e o nome científico? O nome vulgar, ele pode variar de acordo com a região, ele pode variar de acordo com a língua, já o nome científico não. Por que o nome científico não varia? Porque ele é escrito, ou seja, grafado, de acordo com algumas regras, não é? Que é determinada pelo sistema binomial de nomenclatura, criada por Linneu. Bom, então nós vamos às regras. A primeira regra é que o nome que você precisa dar para esse ser vivo que você acabou de descobrir, por exemplo, ele precisa ser um nome latinizado. A palavra tem que ser latinizada. E por que essa palavra tem que ser escrita em latim? Porque o latim é uma língua morta, então ela não é mais passível de alteração. Então ela vai perdurar, né? E a outra coisa é que você tem que ter dois nomes. Um nome para determinar o gênero e o outro nome para determinar a espécie. O gênero tem que ser grafado, ou seja, escrito sempre com letra maiúscula. E a espécie tem que ser grafada, ou seja, escrita com letra minúscula. Exceto uma exceção. Quando você colocar o nome de uma espécie homenageando alguém, tipo Trypanosoma cruzi, né? Trypanosoma é o gênero, escreve-se com a primeira letra maiúscula. E cruzi seria a segunda palavra, então a primeira letra deveria ser escrita com letra minúscula. Porém, esse cruzi faz menção ao pesquisador Oswaldo Cruz, ao cientista Oswaldo Cruz. Então, nesse caso, o Trypanosoma cruzi, as duas palavras podem se iniciar com letra maiúscula, tanto o gênero como a espécie. Então, somente nesse caso, tratando-se de uma homenagem. Fora isso, os dois epítetos, que são as duas palavras, a primeira palavra tem que ser escrita com letra maiúscula e a segunda palavra escrita com letra minúscula. Tá ok? E aqui nós temos um exemplo, olha, Ananás comusus. Então, aqui nós temos Ananás, que é o gênero, a primeira letra desta palavra, deste epíteto, maiúscula. E aqui comusus, que é a segunda palavra, ou seja, o segundo epíteto, e a primeira letra escrita com letra minúscula. Outra coisa bem interessante também, que vale reforçar, é que quando nós escrevemos essas palavras em um texto, elas precisam ter um determinado destaque. Se for digitalizado, a letra precisa estar em itálico, como essa daqui. Tá vendo? De ladinho. Mas se for manuscrito, é necessário que esteja sublinhado. Então, essas são as regras de nomenclatura binomial criadas por Linneu para gerar o nome científico. E por que essas regras precisam ser seguidas? Para que esse indivíduo possa ser reconhecido universalmente. Então, independente de onde você esteja falando, se você está falando do Brasil, dos Estados Unidos, da Rússia, não importa. O nome científico ele será invariável. Logo, isso otimiza o andamento das pesquisas e também otimiza a dispersão do conhecimento sobre aquela espécie. Bom, e aqui nós temos uma provazinha para você. Bom, aqui nós temos um nome científico grafado, que é o Felix Cactus, que é o gato doméstico, e eu queria que você apontasse para mim quais são os erros. Quais são os erros nessa grafia, né? Quais são os erros da escrita? Aqui nós temos Felix, que é o gênero, Cactus, que é a espécie, esses dois epítetos. Felix, escrito com letra maiúscula, tá certo, mas Cactus, escrito com letra maiúscula também. Só que aqui não pode existir a letra maiúscula porque esse Cactus não faz menção a homenagem nenhuma. Não tem nada a ver. Então, você tem que escrever Felix,
a primeira letra maiúscula, e Catus, a primeira letra minúscula. E aí, então, você está de acordo com o nome científico. E, além disso, como está digitalizado, precisa estar em itálico. Aí você acertou todas as condições. E já sabendo que esses nomes são latinizados também. Essas palavras são em latim. E aqui nós temos uma regra de classificação maior, né? Nós temos os seres vivos, que são classificados em domínios, em reinos, em filos, em classes, em ordens, famílias, gêneros e espécies. Nós detalhamos anteriormente isso aqui, ó. Como escrever o gênero e a espécie, ou seja, como grafar corretamente o nome científico, que é aquele universal. E agora nós vamos observar todo o sistema de classificação que foi consolidado por Carl Linneu. Bem, aqui nós temos o primeiro sistema, que é o domínio. É o maior grupo. Nós temos 3 domínios. Nós temos o domínio Eucária, o domínio Árquea e o domínio Bactéria. Esses 3 domínios são os grupos maiores, né? E o domínio Árquea é representado pelas arqueobactérias, que são aquelas que vivem em extremos. O domínio Bactéria é representado pelo reino Monera. E o domínio Eucária é representado por todos aqueles reinos que têm indivíduos eucariontes como representantes, como, por exemplo, o reino Fungi, o reino Protista, o reino Animalia e o reino Vegetal. Bom, analisando melhor esse quadro, nós observamos que uma espécie pertence a um gênero pertence a uma família pertence a uma ordem pertence a uma classe pertence a um filo pertence a um reino pertence a um domínio. Ou seja, dentro de um domínio pode existir um ou mais reinos. Dentro de um reino existem muitos filos. Dentro dos filos existem muitas classes. Dentro das classes existem muitas ordens. Dentro das ordens existem muitas famílias. E dentro das famílias existem muitos gêneros. E dentro dos gêneros existem muitas espécies, né? Se nós pudéssemos fazer uma analogia, seria como se o domínio fosse o universo. Então, o domínio está para o universo, assim como o reino está para o sistema solar, assim como o filo está para o planeta Terra, assim como classe, está para o continente americano, assim como ordem está para o Brasil, assim como família está para o Rio de Janeiro, assim como o gênero está para Duque de Caxias, assim como a espécie está para um bairro específico. Então, essa seria uma analogia para que vocês possam entender que esses sistemas eles se complementam e que estão inseridos uns nos outros. Bom, e aqui nós temos uma representação do que seria a família, do que seria a ordem, do que seria essa classe, do que seria esse filo, do que seria esse reino. Então, vamos começar do maior grupo para o menor, né? Do grupo mais abrangente para o menos abrangente. O mais abrangente aqui é o reino. Então, nós temos aqui o reino Animalia, o reino Plantae, o reino Fungi, né? Dentre outros. E aí nós temos filos dentro desses reinos. Nós temos o filo Chordata, que é dos chordados, como os peixes, répteis, as aves, né? Os mamíferos. O Pteridófita, que são as samambaias, os moluscos, a molusca. O Artrópoda, que são os artrópodes. E as classes, exemplos de classes: mamália, réptil, anfíbia. A ordem, exemplos de ordens: carnívora, primata, né? Exemplos de família: Felidae, Canidae, Fabácea, Rosácea, enfim. Então, aqui nós temos várias árvores filogenéticas, no total de 8. Antes de entrarmos na classificação dos grupos que compõem as árvores filogenéticas, nós precisamos entender como devemos interpretar uma árvore filogenética. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Essa primeira aqui, árvore. Nós sabemos que a base da árvore representa sempre um ancestral mais antigo em relação à sua extremidade. Então, aqui as espécies A, B, C e D são espécies mais atuais do que as espécies, por exemplo, representadas neste nó e neste nó, ou seja, neste vértice e neste vértice. Então, os vértices aqui são chamados de nós. E esses nós representam o processo de especiação. Então, isso quer dizer que A, B, C e D, eles apresentam esse ancestral comum,
que ao longo dos anos sofreu o processo de especiação e deu origem à espécie, por exemplo, C, e origem a essa outra espécie que posteriormente deu origem à espécie B e à espécie A. Tendo em vista isso, vamos determinar que tipo de grupos são esses que estão aqui colocados nesses slides. Então, por exemplo, esse grupo aqui, grupo monofilético. Como é que eu conceituo um grupo monofilético? Um grupo monofilético ele é constituído por espécies que apresentam uma ancestralidade comum. Então, espécies que apresentam uma ancestralidade comum. Espécies que apresentam uma ancestralidade comum. Então, grupos monofiléticos são aqueles grupos constituídos por espécies que apresentam uma ancestralidade comum. Então, nesse caso aqui já estava marcado esse pontinho aqui, esse ancestral. Então, em relação a esse ancestral, A, B e C formam grupos monofiléticos. Em relação a esse ancestral, A e B formam um grupo monofilético. Em relação a esse ancestral, A, B, C e D formam um grupo monofilético também. Vamos agora ao grupo parafilético. No grupo parafilético, você tem indivíduos que têm uma ancestralidade comum, sendo que deveria existir mais um dentro desse grupo que também tem a mesma ancestralidade, mas ele não está. Por exemplo, aqui, ó, A, B, C e D. Relacionado a esse ancestral, todos eles deveriam estar no mesmo grupo, formando um grupo monofilético, mas eu observo que A foi deixado de fora. Então, por isso, B, C e D formam um grupo parafilético. A mesma coisa aqui no 5, tá vendo? Eu observo que tanto A, B, C e D formam um grupo monofilético. Ó. Isso aqui é um grupo monofilético. Mas eu observo que somente B e C estão no grupo. Então, esse grupo aqui é um grupo chamado de parafilético, tendo em vista que A e D não estão inseridos nesse grupo. Olhando a árvore 6. Aqui na árvore 6, nós temos o indivíduo C e D formando um grupo parafilético. Por que C e D formam um grupo parafilético? Porque deveriam estar dentro desse grupo A e B para formar um grupo monofilético, porque eles apresentam ancestralidade comum. Mas como somente C e D formam um grupo, então não pode ser chamado de monofilético, tem que ser chamado de parafilético. E aqui nós temos os grupos polifiléticos. Os grupos polifiléticos, eles precisam apresentar ancestralidade diferentes. Está vendo aqui, ó? B e C têm ancestralidades diferentes. Mesmo em relação ao ancestral comum, eles apresentam ancestralidades diretas diferentes. Então, por isso, eles formam um grupo polifilético. Por quê? Aqui eu tenho mais de um ancestral diferente constituindo esse grupo, que no caso seria esse ancestral aqui e esse ancestral que estão representados pelas espécies mais atuais, B e C. Olhando aqui, você vai analisar esse ancestral comum e esse ancestral aqui, tá vendo? Então, esse ancestral aqui representa a origem de A, da espécie A e da espécie B. E esse ancestral aqui representa a origem da espécie C e da espécie D. Mas o grupo que está sendo formado é entre A e D. Então, eu observo que A e D têm ancestralidades diretas diferentes. Por isso, é um grupo polifiléticos. Poli quer dois ou mais. Então, aqui eu tenho uma ancestralidade, outra ancestralidade. Então, por isso que A e D formam um grupo polifilético, assim como B e C também formam grupos polifiléticos. Então, muito cuidado, porque aqui eu até sinalizei em vermelho, mas aqui é o ancestral comum, tanto a espécie que deu origem a A e B, como a espécie que deu origem a C e D. Mas não é esse ancestral que está sendo levado em consideração, e sim esses aqui, ó, para que você assim possa compreender que A e D, assim como B e C, formam grupos polifiléticos, tá ok? Observe bem isso na folhinha do exercício que eu dei para você e faça essa retificação, tudo bem? Vai ser uma forma de você mostrar que de fato você compreendeu o conteúdo. O nosso próximo assunto é a especiação. A especiação é o processo de formação de novas espécies e tem dois tipos de especiação, a alopátrica e a especiação simpátrica. A especiação alopátrica é aquela que tem o isolamento geográfico e a especiação simpátrica não tem isolamento geográfico. Nós vamos começar com a especiação alopátrica. Para que a gente comece a falar sobre a especiação alopátrica, eu vou citar algumas informações relacionadas a um exemplo.
ok? Então, vamos imaginar uma ilha com 100 indivíduos. E esses 100 indivíduos, eles são fruto de uma reprodução sexuada, ou seja, eles apresentam variabilidade genética, eles têm sensibilidades e resistências diferentes. Agora, vamos imaginar uma outra coisa. Vamos imaginar que aconteceu um terremoto e dividiu essa ilha em 2 áreas. Então, ficou uma ilha chamada de Ilha A e a outra ilha chamada de Ilha B. E essa Ilha A e Ilha B, elas apresentam condições ambientais completamente diferentes. Então, isso é muito importante você lembrar para entender o exemplo. Então, Ilha A e Ilha B completamente diferentes. Vamos supor que ficaram 50 indivíduos na Ilha A e 50 indivíduos na Ilha B. Com o passar de milhares de anos, né, você tem nessas duas populações, da Ilha A e da Ilha B, mutações acontecendo, recombinações genéticas acontecendo e a própria seleção natural. Se eu disse para você que o indivíduo da Ilha A, enfrenta condições ambientais completamente diferentes dos indivíduos da Ilha B, partindo do pressuposto que o ambiente seleciona o animal, a tendência é que esses indivíduos que estão na Ilha A e B apresentem características diferentes com o passar de milhares de anos, não é? Até mesmo porque aconteceram as mutações e a seleção natural e as combinações genéticas e tudo mais. Então, como é que eu vou fazer para saber se esses 2 indivíduos eles são ainda da mesma espécie? Eu vou ter que observar se, primeiro, eles copulam, ou seja, se eles cruzam. Beleza, cruzou, tá bom, mas ainda não é suficiente para definir se ainda são da mesma espécie. A segunda coisa é se tem prole, ou seja, se tem filho. Beleza, não, tem filho sim, mas ainda também não é suficiente para definir se é da mesma espécie. E a terceira condição, se essa prole, ou seja, se esse filho, ele é fértil. Então, se copulou, se teve prole e a prole é fértil, esses indivíduos, apesar de parecerem diferentes, eles ainda são de uma mesma espécie. Agora, se não conseguiu copular, ou se copulou, mas não teve prole, ou se copulou e teve prole, mas não teve um filho fértil, então isso quer dizer que eles não são mais da mesma espécie e aí então observa-se o processo de especiação por isolamento geográfico. Então, como é que eu vou saber que a especiação aconteceu? A partir do momento que existe um isolamento reprodutivo, né? Que pode ser pré ou pós-zigóticos, como nós já comentamos nas aulas. Bom, aí aqui nós temos a especiação simpátrica. A especiação simpátrica, ela não exige o isolamento geográfico, tá bom? Para acontecer. Mas, então, como funciona? Vamos supor que você tenha lá um ambiente com 100 indivíduos. E esses 100 indivíduos são da mesma espécie, frutos de reprodução sexuada, tem variabilidade genética e tudo mais. Mas esses 100 indivíduos, eles podem apresentar entre si nichos ecológicos diferentes. O que seria um nicho ecológico? São questões comportamentais. O que eles gostam de comer, que horas eles saem para caçar, entende? Como eles fazem o processo de reprodução. Então, se esses indivíduos, mesmo sendo da mesma espécie, apresentarem nichos ecológicos diferentes, eles acabam tendo um isolamento reprodutivo, acarretando, então, a formação de uma nova espécie. Entende? É assim que funciona a especiação simpátrica. Então, é isso, gente. Nós terminamos a nossa videoaula. E aqui fica um recado meu para vocês sobre o jeito certo de lavar as mãos. Acredito que cada um fazendo a sua parte, nós conseguiremos passar por esse problema, por essa pandemia. E assim, o mais rápido possível, poderemos estar juntos, trabalhando, aprendendo. E eu espero que esse vídeo, então, encontre vocês saudáveis e a família de vocês também. E tudo de bom aí para vocês e até a próxima, tá bom? Um abraço.